Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós vamos dos versos 1 até o verso 10, irmãos queridos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou ler com vocês o texto sagrado e a gente vai conversar hoje sobre um protesto a favor da graça de Deus. Protesto em favor da graça de Deus. Semana passada eu falei com vocês sobre uma questão de autoridade, em que a Escritura e toda a Escritura é palavra de Deus, sem tirar nem pôr. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o Evangelho, que é o Evangelho da graça de Deus. E para isso vamos chamar o texto sagrado, segundo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, para deixar a palavra para nós. Vamos lá, Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. A palavra de Deus diz o seguinte para nós, meus irmãos: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós já oramos dizendo que a igreja do Senhor está completamente submissa ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, que a graça do Senhor esteja sobre o seu povo, nós te pedimos. Clamamos nesse momento que o Senhor nos ilumine, através do seu Espírito, para que pela instrumentalidade do seu Espírito a gente possa ouvir a sua voz, discernir sua palavra e sairmos daqui edificados pelo poder que vem do alto, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no mês de outubro e eu tenho falado com vocês que um povo sem história é um povo sem memória, e um povo sem memória não sabe ao que agradecer. Um povo sem história é um povo sem memória, e quando esse povo não tem memória, ele não sabe agradecer. Por isso, nós paramos sempre no mês de outubro e nos lembramos daquilo que Deus mesmo fez na história. Quando depois de mais ou menos 200 anos de movimento, a reforma protestante começa. E agora, nessa semana, a gente relembra esse acontecimento das 95 teses, quando o monge Martinho Lutero coloca na abadia de Wittenberg as 95 teses da religião cristã. Ali, um movimento que já começara praticamente 200 anos antes, toma corpo e forma e vai ter muita influência naquilo que nós vivemos hoje. Por exemplo, se vocês hoje têm a Bíblia na nossa língua, agradeçam a Reforma Protestante. Se vocês têm cultos em que vocês cantam, e eu não estou dizendo nem cantar de qualquer forma, se vocês podem adorar do jeito que vocês adoraram, foi a Reforma Protestante. Porque antes disso, as missas eram em latim e quem cantavam eram somente os corais que eram contratados para fazer isso para Deus, e o povo tinha um lugar secundário.
O legado da reforma protestante é muito grande. A gente poderia ficar um tempão conversando sobre isso. Por isso eu queria pedir que você reservasse na sua agenda o último sábado deste mês, de novembro, que é quando a gente vai fazer um fórum conversando sobre alguns assuntos concernentes à reforma protestante. Então vai acontecer aqui na igreja no último sábado de novembro, a partir das 4 da tarde. A partir da semana que vem, a gente vai dar para vocês link de inscrição e todas essas coisas. A gente vai oferecer um café aqui também, é 0800, gratuito. E o que a gente quer? Que vocês conheçam um pouco mais, não só da nossa história, mas conheçam muito mais do poder de Deus que está nas Escrituras, e especialmente no Evangelho de nosso Senhor. Então, tá aí no último sábado de novembro. Vai estar com a... Desculpa, de novembro. No último? É penúltimo, dia 23. Dia 23 de novembro, tá? Vai estar com a gente o reverendo Jailton, que é o presidente do nosso sínodo, pastor Glauter, que já foi pastor aqui, vai estar com a gente o pastor Anderson também. Então a gente vai ter um tempo bem bacana para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre o evangelho que reformou o mundo. E o que eu quero com isso? Eu quero cada vez mais que a gente seja uma igreja que saiba no que crê, que conhece o Deus que crê, que conhece as raízes que tem. Dizer que é evangélico no Brasil do século XXI não significa muita coisa. É um balaio de gatos. Nós não estamos preocupados com o que acontece por aí. Nós somos uma comunidade que está aqui há 47 anos. Nós somos uma igreja presbiteriana, ou seja, nosso governo é de presbíteros. Nós somos uma igreja reformada, viemos da reforma e nós somos uma igreja protestante. Nós temos a nossa confissão de fé e isso é o que nos guia. Todos aqueles que chegarem perto da gente, inclusive você que está visitando a gente, gosta e tal, a igreja é essa e ela não vai mudar. Ela é desse jeito e ela não vai mudar. Ela é assim. Nós temos uma tradição, nós temos uma confissão de fé. Ela é desse jeito e é isso que a gente quer trabalhar com vocês. Por isso, eu estou trazendo esse texto sobre graça. Mas por quê, pastor Rômulo? Porque o que impulsionou muito a reforma protestante é o que é salvação e o que é perdão de pecados. Uma coisa que atormentava muito a vida de Martinho Lutero era exatamente isso. Lutero tinha uma visão de quem era Deus muito elevada. E ele estava certo. Deus deve ser temido. Deus deve ser amado. Ele tinha uma visão de uma vida que agrada a Deus de maneira muito séria. E ele, como um monge católico naquela ocasião, ainda no século XVI, Lutero tinha uma grande preocupação, que era como os nossos pecados são perdoados. Falar isso no século XXI é absurdo, porque o século XXI vive da religião do humanismo, em que ninguém é mau por natureza, as pessoas nascem boas. No século XXI, você vai fazendo o seu caminho existencialista, você vai se arrumando. A gente chegou ao ponto de, no século XXI, divinizar o humano e humanizar o divino. Essa é a religião que está posta no nosso tempo e as igrejas estão cheias disso. Só que a reforma protestante vem olhar para a gente primeiro. Ela vai trabalhar só a Escritura e ela vai trabalhar a salvação como uma obra exclusiva da graça de Deus. Porque se vocês não sabem disso, e o credo humanista tomou tanto conta do coração de vocês, o inferno existe e ele não são os outros. O inferno existe e ele não é um caminho existencial. O inferno é um lugar em que aqueles que não têm Cristo como seu Salvador irão para lá. No último dia, como a Escritura nos ensina, isso é uma verdade insofismável da Escritura. O inferno não são os outros. E o inferno não é um caminho existencial. O inferno é um lugar em que aqueles que não creram em Cristo estarão lá. Mas por outro lado, no último dia, quando o Senhor Jesus mesmo no seu sermão escatológico disse para a gente: vinde benditos de meu Pai, ou afastai-vos de mim, malditos. A pergunta é: quem ouvirá a voz, vinde a mim, ou vindes benditos de meu Pai? E essa é a preocupação do apóstolo Paulo.
Lutero, por exemplo, por conta da questão do pecado, e ele não conseguia se ver justo diante de Deus, Lutero passava horas se confessando, por exemplo. Porque ele achava mesmo que era a confissão auricular que perdoava pecados. Ele tinha que ir até o sacerdote e pedir perdão. Só que qual era o problema? Quando ele saía de lá, ele lembrava que tinha pecado. E ele falou, ixi, eu não pedi perdão sobre isso. Então ele voltava. A tal ponto que o mentor dele falou assim, Lutero, tá muito complicado. Vai ali e fica estudando a Bíblia, que é a melhor coisa que você faz. Vai ler. Mal sabia ele o que estava fazendo. Porque Lutero, por exemplo, chega em Jó e ele vê uma pergunta. De que maneira o homem pode guardar puro o seu caminho? E aquilo perturba ele. Só que quando ele chega em Romanos, capítulo 1, ele ouve que o justo vive pela fé. Lutero é tomado de uma alegria tão grande porque ele descobriu que ele foi perdoado. Sem ter feito nada por isso. Por isso a teologia luterana é conhecida como a teologia da alegria. E eu acho que nós deveríamos aprender um pouco mais com os nossos irmãos luteranos. A gente às vezes é muito carrancudo e sério. A mensagem da salvação tem que gerar na gente alegria. Você precisa ver cara de presbiteriano na hora de adorar. Vocês ficam todos assustados assim, parecendo coruja. Parece galinha no puleiro, assim, tudo desconfiado. Pelo amor de Deus, é a alegria, é a salvação que chegou, é o perdão de pecados. Vocês gostam mais de ver o time de vocês jogando do que adorar Jesus, que coisa doida. Alegria. Ai, presbiteriano tem essas coisas. Tem que ter alegria. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Por quê, Rômulo? Por quê? E aqui vem um espírito do século 20. O espírito do século 20, querendo divinizar o humano e humanizar o divino, vai dizer o seguinte, olha como é que a turma é. Tentando esvaziar o conteúdo da Escritura, eles dizem assim, olha, Paulo não andou com Jesus. Paulo só viu Jesus glorificado. Então, o que Paulo escreve é importante, mas cuidado, Paulo escreveu muita doutrina. Olha. Como é que o negócio é? Paulo escreveu doutrina demais. A gente tem que olhar muito mais para os escritos do Evangelho. Irmãos, pelo amor de Deus, não tenta esvaziar o conteúdo da Escritura, não. Se não fosse o apóstolo Paulo escrever 13 cartas para a gente precisava de um rabino inteligente, letrado, que conhecia a antiga aliança, para poder traduzir a nova aliança para nós. Senão a gente não ia saber. Jesus não é um bom exemplo a ser seguido. Jesus é Deus encarnado. O que Jesus estava fazendo ali não era mostrar para mim, para você, como é que a gente vive bem ou não. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que estava na sua humanidade, e era a pessoa de Cristo ali, humana encarnada, cumprindo a lei de Deus no nosso lugar. Entregando a sua vida no nosso lugar. Ele estava pagando a nossa conta, mas ele estava obedecendo a Deus, que é coisa que você não consegue fazer. Então não tente esvaziar o conteúdo da Escritura. O que o apóstolo Paulo escreveu é palavra de Deus, e louvado seja Deus pela vida desse irmão. Aqui, nós estamos entre o ano 62 e o ano 63, esse é o contexto de Éfeso. Paulo, apóstolo de Jesus, preso em Roma. A preocupação dos nossos irmãos. O que vai ser do Evangelho agora, se o maior pregador do nosso tempo, o maior teólogo do nosso tempo, o que vai ser do Evangelho a partir de agora? O que vai ser da igreja de Jesus a partir de agora? O apóstolo de Cristo vai dizer, pessoal, eu estou preso, mas o Evangelho não. Eu posso ser morto, mas a palavra de Deus dura para sempre. Então vocês fiquem muito tranquilos. Escrevendo para os filipenses, ele diz exatamente isso. Ele diz, olha, vocês acham que eu estou preso e que o evangelho também está amarrado? Não está, não. Toda a casa de César está ouvindo falar do evangelho porque eu estou preso. Porque quando a gente acha que Jesus Cristo acabou, que a igreja morreu, que a gente acha que a obra de Cristo não avança, Deus sempre traz um avivamento para o seu povo. Vocês não podem se esquecer disso.
E Éfeso é uma carta de consolo. Por isso, nos primeiros 3 capítulos, vocês vão ver uma carta densamente doutrinária. Capítulo 1, por exemplo, nos 5 primeiros versos, o apóstolo Paulo diz para a gente que a igreja e a salvação é uma obra de Deus Pai. A partir do verso 7, Paulo começa a dizer para nós, no capítulo 1, que a obra da salvação e a igreja é fruto da obra de Cristo. Quando ele diz que, por causa do sacrifício de Jesus, fomos amados, predestinados, adotados, justificados, glorificados, é uma obra exclusiva do Deus Filho. Se na eternidade Deus chamou a gente, na temporalidade, Cristo entrou naquilo que Paulo chama de beneplácito da glória de Deus. Quando o plano de Deus se cumpriu, Deus entrou na história para reverter o rumo das nossas vidas e o rumo desse mundo caído. Por isso, no verso 13, a obra de Deus é consumada quando o Espírito é derramado. Vocês pregando Apocalipse 5, Apocalipse da besta é o que você faz e o que você pensa, e a marca de Cristo, Espírito. Olha que coisa gloriosa. É isso que Paulo gasta tempo explicando em Efésios. Se você teme ao Senhor, você é cheio do Espírito dele. Não precisa de segunda bênção, não precisa falar a língua que ninguém entende, cheio do Espírito de Deus, porque os servos de Jesus já foram batizados com o Espírito quando creram. Olha só, gente, isso é Efésios, é isso que Paulo está dizendo. Mas agora ele chega no capítulo 2, porque no capítulo 4, 5 e 6, ele vai mostrar o reflexo da obra da salvação. Então essa semana, quando você for fazer sua devocional no livro de Efésios, no capítulo 1, 2 e 3 é doutrina densa. No 4, 5 e 6 é como o crente vive. Como é um casamento, como é a vida civil de um crente, como é que um crente respeita o outro, como é um crente na sua vida devocional. O apóstolo de Jesus está preso, mas ele está ordenando à igreja, não esqueçam a sã doutrina e vivam a vida de Deus como cidadãos do reino dos céus agora. Isso é a carta que está nas mãos de vocês. Mas o texto que nós lemos, ele está dividido em 4 partes. E eu brincava com o pessoal quinta-feira no ensaio, dizendo, o bom de ser reformado é isso, né? O sermão já sai pronto. 4 pontinhos que já vem do texto, né? Mas não são 4 pontos meus, não. Paulo está falando que a salvação é uma obra exclusiva de Cristo. Ela é uma obra de Deus. E ela não é uma obra nossa. Então observem que ele vai dizer e fazer 4 movimentos nesse texto. Primeiro, ele vai mostrar para vocês que o pecado trabalha contra nós. Olha como ele começa o texto, quando ele diz para a gente assim, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e os seus pecados. O pecado gera morte, ó. O pecado trabalha contra nós. E ele ainda diz assim, olha, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Isso aqui é o diabo, tá? Satanás. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha Paulo mostrando para a gente que o pecado trabalha contra nós, gera escravidão. O pecado gera escravidão a Satanás, o pecado gera escravidão ao mundo. O pecado escraviza o nosso coração. É isso que Paulo está dizendo. Por pecado aqui, eu estou trazendo a definição reformada de que pecado é desconexão com Deus Criador. Pecado é mais do que moral. Pecado, a filosofia chama isso de ontologia. Pecado significa que você não é o que você deveria ser. Rômulo, você não é o que você foi criado para ser. Olha que coisa. E Rômulo, você não consegue fazer o que você foi criado para fazer. Que loucura, né? A desconexão com Deus Criador deixa a gente absolutamente perdidos na vida. Porque o pecado trabalha contra nós. Mas ele vai dizer no verso 3, anteriormente, leia comigo, todos nós, não tem como, gente, não tem um exemplar da nossa raça que não pecou. Todos nós, não tem nenhum. Não tem nenhum que você olhe e fale assim, nossa, esse é tão cuti-cuti, bonitinho. Não tem. Todos nós. A ideia de pecado original nasce daqui. E o que é isso? Você já nasceu debaixo da maldição do pecado. Todos nós. Todos nós.
Não tem essa de que a gente é justo por natureza. Não tem essa de que a gente nasce e de acordo com o que a gente faz, a gente se torna bom ou não. Pelágio trabalhava isso. Não. A psicologia moderna trabalha com essa ideia. Mas a pedagogia moderna, por exemplo, é pior ainda, porque ela trabalha assim, nós nascemos bons. Olha que loucura. E é o meio que nos corrompe. Isso é Rousseau. Não. Para a escritura, não. Nós nascemos maus, nós nascemos longe de Deus, nós nascemos desconectados com Deus. Mas Rômulo, todo mundo. Só que a fé no humanismo de vocês e do nosso tempo e da nossa época diz assim, todo mundo tem um pouco de bem, todo mundo tem um pouquinho de mal. Ninguém é tão mal assim, ninguém é tão bom assim. Até que você liga o jornal e tem um tiroteio em Copacabana que matou não sei quanto. Aí você fala, rapaz, o que é isso? Não é a sociedade que corrompeu ninguém, não. A sociedade só é um reflexo de quem nós somos, pecadores. Por isso que você vê essas desgraças no mundo caído e corrompido. Porque esse mundo caído, corrompido e mentiroso, ele é esse mundo que é governado por um espírito da época. O espírito satânico, o espírito do anticristo, do falso profeta. É isso que a nossa época é assim. E todas as épocas debaixo do pecado são assim. E é isso que Paulo está trabalhando para nós. O pecado trabalha contra nós porque você pode olhar um mundo escravizado. Você olha um mundo escravizado no pecado, com pessoas viciadas em tantas coisas. Eu vou começar uma série daqui uns dias chamada Pecados de Estimação, em que a gente vai trabalhar alguns pecados que a gente cultiva dentro do nosso coração e são ocultos. Porque o problema não está só do lado de fora, o pecado trabalha contra nós do lado de dentro. Olha o que passa pela sua mente, olha o que passa pelo seu coração. Olha quanto julgamento, quanto juízo, quanta raiva, quanta falta de paz. Quanta permissividade no nosso coração, maligno, olhando sempre para aquilo que não é de Deus, ansioso por aquilo que não é de Deus, ávido pelo pecado, ávido pelo mal. O pecado trabalha contra nós, porque ele escraviza a gente. E a pior coisa, meus irmãos, alguns de vocês me perguntam assim, pastor, você tem que expulsar muito demônio? Eu digo, já tive, hoje menos. Não é só pelo lugar, não. É porque eu acho que a pior coisa do nosso tempo não é possessão demoníaca. Para mim, o pior do nosso tempo é a influência demoníaca nos corações da gente. Eu conheço irmãos que acham que o diabo não existe. A incredulidade, a falta de fé, a falta de fervor espiritual, a falta de amor por Jesus, a falta de consciência da realidade do pecado. Para mim isso é pior do que possessão. A indiferença diante da obra de Deus. Porque gera crentes mornos, frios, gélidos, gente que não está preocupada com agradar o Senhor, gente que dá um beijo em Baal e quer dar um beijo em Cristo, gente que não ouviu a palavra de Deus em Josué, quando ele olha e diz, se Baal é Deus, então seguiu, mas se Yahvé é Deus, então seguiu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O pecado cega, a incredulidade cega. Eu diria para vocês, meus irmãos, que esse talvez seja a principal influência demoníaca no meio do povo de Deus. A incredulidade, a falta de fervor e amor a Jesus Cristo, a falta de amor pela palavra de Deus para conhecê-lo como Ele é. Isso é sério. Porque por outro lado, as coisas de Deus não nos dão prazer. O pecado trabalha contra nós. A lição que a gente precisa tirar daqui é, por favor, agradeça a Deus, porque se você consegue ter essa influência e ver o que é pecaminoso e o que não agrada ao Senhor. Segunda lição, vigie, 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 vigie. Por favor, a gente precisa ser vigilante.
pecado bate sempre à nossa porta. Essa foi a advertência que foi dada a Caim. Mas ele não conseguiu dominar isso. Vigia. O pecado trabalha contra nós. Terceira aplicação, não ache, por favor, que o mundo é um lugar bom. Não é. Não ache que todas as pessoas são santas. Não são. A única obra que salva é a obra redentora de Jesus. Por isso, o pecado trabalha contra nós. Perca a fé no mundo e nos seus sistemas. Perca a fé nisso. Coloque sua esperança em Jesus Cristo e só nele. Os sistemas humanos não podem redimir o mundo. Não podem redimir a mim e a você. Perca a fé nisso. Deposite sua esperança no Senhor. E só no Senhor. Mas, observem que agora ele muda. Se por um lado o pecado trabalha contra nós. Olha o verso 4. Ele diz, todavia Deus. Uou, agora mudou. O foco não é o pecado, o foco é Deus. Todavia Deus, que é rico em misericórdia. A expressão aqui é, Deus colocou o coração dele na minha miséria. É isso que Paulo quer dizer. Gente, mas o mundo é isso. O pecado é isso. Satanás é isso. Ok. Mas ele diz, mas Deus. Sendo rico em misericórdia, ou seja, ele colocou o coração dele na sua miséria. Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Porque ele não só colocou o coração dele na nossa miséria, ele amou a gente. Ele se identificou conosco. Deus deu vida para nós. Antes estávamos mortos, mas agora ele nos deu vida. O cristianismo é sobre nascer de novo. O cristianismo é sobre ressuscitar dos mortos, espiritualmente, e depois em carne. Ele nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Gente, se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. Vocês não podem se esquecer disso. Deus trabalha por nós. Para aqueles que estavam mortos, Deus deu misericórdia. Para aqueles que estavam mortos, guiados pelo princípio dessa época, escravizados pelo pecado, escravizados pela carne, escravizados por Satanás. Deus trabalha por nós com misericórdia e com amor. Deus nos amou. Deus olhou o nosso sofrimento. Deus olhou o fato de estarmos perdidos nas trevas e Ele nos deu vida. Como, Rômulo? No verso 6, Paulo diz, ele nos ressuscitou. O cristianismo é isso, gente. O cristianismo não é levantar a mão para aceitar Jesus. O cristianismo é sobre ter uma nova vida que é implantada dentro do coração. Ao longo dos mais de 10 anos que eu tenho como pastor, eu tenho visto pessoas se renderem a Cristo muito mais pelo discipulado pessoal e o acompanhamento do que por eventos em que pessoas vêm à frente levantando a mão. A igreja brasileira do século 21 deveria se preocupar menos com grandes ajuntamentos e mais vida na vida e casa em casa. E mais discipulado pessoal. Conversas pessoais. Deus nos ressuscitou junto com Cristo. E isso é muito incrível. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Como assim, pastor Rômulo? O que é isso? Ser salvo, pessoal. Ser salvo é ter o nome mudado. Antes você era inimigo de Deus, agora você é amigo de Deus.
Antes você não era filho de Deus, mas agora você foi adotado pelo Pai das luzes. Nós éramos por natureza filhos da ira. Meu discurso daqui a um tempo vai me levar para a cadeia. Por quê? Porque nem todos são filhos de Deus. Isso é fé humanista. A fé cristã diz que filhos de Deus são aqueles que são adotados, porque Deus só tem um filho, Cristo. Ele é o amado. Todos aqueles que se tornam filhos de Deus precisaram morrer para aquele antigo mundo. Esse que vocês estão vendo que está aí, ó. Ser cristão é morrer para este mundo e ressuscitar no reino de Deus. Ser cristão é ser adotado pelo Pai, porque a obra de Cristo está sobre nós, e porque ela está sobre nós, nós agora podemos ser chamados filhos de Deus, porque Deus só tem um filho, Cristo. O que Paulo está dizendo é que tudo aquilo que é de Jesus, Ele passou para nós, e tudo aquilo que é nosso, nós passamos para Jesus. Isso é cristianismo. Porque você se pergunta e não sabe se responder. Por que Jesus tinha que morrer? Porque era você que tinha que morrer no lugar dele. Porque quem tinha que ser condenado era você. Era eu. E não ele. Só que você pegou o que você tinha de melhor e passou para o Filho de Deus. E é isso que ele fez. Morreu. Porque o que você merece e o que os homens merecem por natureza, a ira de Deus. Essa é a obra de Cristo. É por isso que ele tem que morrer. É por isso que ele tem que entregar a sua vida. Porque esse era o meu e o seu lugar. E ele entrega a sua vida e vai até o final. Agora, quando o apóstolo de Jesus está dizendo, ele fez a gente se assentar nas regiões celestiais, significa que tudo aquilo que é de Cristo, agora é nosso. O que os crentes têm? O nome de Deus e a glória de Cristo. Nós temos um lugar preparado nos céus. Eu tenho visto vocês morrerem de medo do inferno. Para lá eu não vou, nem você. Por quê? Porque você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Nós somos completamente perdoados dos pés à cabeça. Nenhum cordeiro na Páscoa foi morto em nosso lugar. O Cordeiro de Deus foi entregue para a gente. Perca o medo do inferno. Quer lidar com as suas depressões e ansiedades diárias. Olhe para Jesus e olhe para a vida eterna que você tem com Ele. Olhe para Ele. Olhe para Ele, e que o poder de quem você é em Cristo seja manifestado na sua vida, para que você não caia mais em discurso de coach picareta, para que você não caia mais na teologia da prosperidade do século 21, para que você não caia mais na teologia picareta da confissão positiva, mas para que você caia, sim, na graça de Deus, derramada em Jesus Cristo, que mostrou para nós que nós fomos sepultados com Ele, e que com Ele ao terceiro dia, ressuscitamos dos mortos, e o nosso nome já está na glória e nos céus. Você não perde salvação, meu filho. Para de viver uma vida moralista. Você não perde salvação, porque ela foi conquistada por você. Quando Cristo obedeceu até o final, quando Ele foi até o final e não titubeou, Ele te amou até o fim. Deus trabalha por nós. Deus trabalha por nós. Nós temos um lugar nos céus. Deus nos chama pelo nome. E Ele diz no verso 7, por que isso? Porque Deus sentia falta de mim? Porque Deus sentia falta de você? Não, filho. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Por causa da glória de Deus. Esse é o plano que Ele estabeleceu. O Senhor é glorioso. Eu conversava com uma pessoa, um tempo desse atrás, que passava por muitas dificuldades e chegou à seguinte conclusão. Pastor, eu achava que Deus só era glorificado na minha vida quando coisas boas aconteciam. Mas hoje eu consegui discernir que até aquilo que acontece de mal na vida da gente é para a glória de Deus. É isso.
Por que é que vocês foram salvos? Porque vocês são bonitos? Porque vocês foram cheirosos? Porque vocês cumpriram todo o desígnio de Deus? Por causa da glória, amor e misericórdia dele. Ao Senhor pertence a salvação. Que Ele seja glorificado. Deus trabalha por nós. Mas Deus trabalha em nós. Observem a leitura do texto, a partir do verso 8. Deus não só trabalhou por nós, fazendo a salvação na história, entrando nessa terra e morrendo por nós. Ele diz no verso 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos a criação de Deus. Ele não só trabalhou por nós, Deus trabalha em nós. Em nós. A salvação é uma obra gratuita. Pastor Rômulo, o que é graça? Eu sei, você leu Hebreus e você fala assim, graça é o favor imerecido de Deus. Ótimo, é verdade, está na Bíblia. A gente pode melhorar isso só um pouquinho? Graça é o poder de Deus infundido na vida dos seus filhos. Graça é o poder de Deus relacionado e realizado dentro de vocês. Você prova a graça de Deus. Vocês que são crentes, olha quando você prova a graça de Deus. Não tem quando você está muito catimbado, aí você ora e você vê o poder de Deus manifestado na sua vida. Isso é graça. É que vocês vivem chamando, sei lá, de segunda unção e um monte de coisa doida aí. Isso é graça. É poder. Poder de Deus. Você quer ver? Quando você prova e vem na Santa Ceia, que você se lembra daquilo que Deus fez por nós na cruz e na ressurreição, você olha aquilo e você fala, obrigado, Senhor. Seu coração se enche de alegria. Isso é graça. Isso é poder de Deus. Vocês estavam mortos. Especialmente aqueles que vêm do mundo. Vocês estavam mortos. Vocês não conseguiam obedecer a Deus. Vocês não conseguiam amar a Deus acima de todas as coisas. Vocês não conseguiam reconhecer o perdão, a misericórdia, a restauração do Senhor. Um dia, Deus entrou dentro do seu coração. E Ele não mudou sua vontade. Deus não muda a vontade de ninguém. Eu mudo a vontade da Madalena o tempo todo. Não é assim que a gente faz com criança? Criança está indo para um lado de cá, e você fala, vem cá, aqui, ó, o celular aqui, aí ele já muda. Mudar a vontade, qualquer um muda, gente. Deus não muda a vontade. Anota isso para você nunca mais se confundir. Deus muda a natureza. Deus muda quem você é. Mexer em vontade, qualquer um mexe. O que você achava que precisava semana passada, essa semana você já não acha que precisa mais. Mexer em vontade é a coisa mais fácil e manipulável do mundo. Qualquer marqueteiro faz isso com a gente. Qualquer situação. Deus não mexe em vontade. Deus muda a natureza. Você morreu para o mundo. Você morreu para essa criação. Você morreu para a presente era, isso é ser cristão. Você morreu para esse sistema aí tenebroso. Você morreu para a escravidão do pecado. Você morreu para o domínio de Satanás. E você nasceu de novo. Isso é converter. É isso que Paulo está dizendo aqui para a gente. Deus trabalha dentro de nós. Deus derruba os altares idólatras dentro do nosso coração. Deus muda tudo. Por isso, pelo amor de Deus, se você é crente, eu também, a gente tem que olhar para a nossa vida. A gente tem que olhar para os nossos amores. A gente precisa olhar para as nossas paixões. Não há lugar para moralismo no reino dos céus. Mas, irmãos, Deus trabalha dentro de nós. Se chegar até Jesus não mudou quem você é, isso é João Calvino nas Institutas. Você precisa, por favor, olhar a sua conversão. Porque tem gente que converteu no ouvido só. Não mexeu na natureza. Não mexeu no coração. Deus trabalha dentro de nós.
Deus trabalha dentro de nós. O que se espera de um crente que nasceu de novo? Que ele ame o seu Deus, que ele ame o próximo, que ele sirva ao Senhor com alegria, que ele tenha prazer na lei de Deus e nela medite de dia e de noite, que ele queira que tudo em volta dele reflita o amor do Senhor. Isso é nascer de novo. Quando eu estou falando de uma obra da graça, nenhum de nós consegue fazer isso. O que deixa vocês assustados? O que deixa vocês assustados é o seguinte, e em dúvida. Mas fulano não é crente e ele faz coisa boa. Mais do que os crentes às vezes. Que vai dar testemunho ruim igual crente. Evangélico então, misericórdia. Testemunho péssimo. Isso deixa vocês inseguros. Como é que a gente explica isso? Duas coisas. Primeiro, a imagem de Deus continua em todos nós. Mesmo com o pecado, a imagem de Deus está em todos nós. Por isso, o mais vil dos homens é capaz de ter atos de complacência, se compadecer, porque a imagem foi quebrada e não completamente retirada. Vocês não podem se esquecer disso. Por isso, aqueles que não são crentes, eles fazem coisas muito boas, viu? Muito boas. Poxa, tem gente que dá gosto de você viver perto. De tão legal que as pessoas são. Mas não é suficiente para agradar o padrão de Deus. Segundo, os reformadores trouxeram um conceito chamado graça comum. Por que é que o mundo continua em ordem? Porque o Espírito de Deus está aí, agindo. E para que a gente não caísse num caos, vocês se lembram o que aconteceu em Gênesis capítulo 6? O pecado entra na terra em Gênesis capítulo 3, no capítulo 6. Deus não aguenta mais olhar para a criação. Ele fala, chega, eu vou mandar um dilúvio, acabou. Tamanha destruição que o gênero humano é capaz de fazer. Nós somos autodestrutivos, gente. Demais. Só que ainda bem que Deus tem uma graça que a gente chama de comum, que ele refreia um pouco o mal até o dia de Cristo Jesus. Então não fique assustado com isso. Porque você vai ficar assustado com isso e falar, mas não precisa ser crente para fazer coisa boa. É verdade. A geração de Caim, por exemplo, é a primeira geração que desenvolve pecuária, música, sem temer o Senhor. Porque não precisa ser crente para fazer coisa boa. Não é sobre fazer coisa boa. É sobre nascer de novo. É sobre ver o reino dos céus. Não é sobre moral. É sobre ser o que a gente deveria ter sido antes da queda. Só que aí você pode dizer assim, pastor, quando Jesus voltar então a gente vai voltar para o Éden? Não, meu filho, não. A glória de Cristo é maior do que a de Adão. A glória de Cristo é maior do que esse mundo. O que nós viveremos, as aflições do tempo presente nem se podem comparar. Não fiquem em dúvida. Agora, para eu terminar, isso aqui precisa gerar em você humildade. Porque quando a gente fala assim, parece que o discurso é, uau, então os crentes são melhores do que os outros? Não, vocês não são melhores do que ninguém. Vocês são servos de todos. Vocês são servos de todos. A graça nos faz servos. A graça nos faz servos até de um mundo caído. Nós amamos, independente de qualquer coisa. Porque fomos amados. Nós não somos melhores do que ninguém. Fomos alvos da graça. Não merecíamos. Mas nascemos de novo por causa do amor de Cristo. O pecado trabalha contra nós. Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós. Olha o verso 10. Porque somos criação de Deus. Não a antiga, a nova. A nova criação. Vocês leram isso no segundo texto do culto. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ele foi feito de novo. Realizada em Cristo Jesus. Para a gente fazer o quê? Boas obras. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus agora vai trabalhar através de nós. O pecado trabalha contra nós. Deus trabalha em nós, por nós e através de nós. Vocês não podem se esquecer disso.
Como o mundo vai conhecer tamanho amor? Como o mundo vai conhecer tamanha misericórdia? Como o mundo vai conhecer tamanho perdão? Se não através da vida dos discípulos de Jesus, dos cristãos, os pequenos cristos. Como o mundo vai saber que existe um Redentor, um Salvador? Como? É por isso, irmãos, que o Evangelho de Jesus, e João Calvino dizia isso, a lei me leva para Cristo. Porque quando eu olho para a lei eu me vejo pecador. Mas quando eu chego em Cristo, para onde Ele me volta? Ele me volta para a lei. Por quê? Porque Deus vai ser conhecido através de uma comunidade de contraste. A igreja, de gente que amou mais a Deus do que o mundo. E as nossas boas obras vão testemunhar da glória de Cristo. Então, pelo amor de Deus, Deus preparou boas obras para que a gente andasse nelas. Vocês foram cristãos, vocês não são mais escravos do pecado, vocês podem obedecer a Deus, vocês podem amar a Deus, vocês podem temer o Senhor, vocês devem viver uma vida como reflexo da justificação, do perdão de pecados, uma vida santa. Filhos que foram adotados por Deus, Deus trabalha através de nós. O mundo precisa conhecer um Salvador, gente, através da vida do povo dele. A igreja de Jesus é a igreja daqueles que se entregam, daqueles que se dão, se doam, porque morreram para eles mesmos. O que a reforma protestante é resgatar isso. É resgatar esse princípio de que a obra de Cristo que nos salvou, nos leva para produzir e obedecer a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus acima de todas as coisas. Se o pecado trabalha contra nós, Deus vai trabalhar através de nós. Eu vou voltar para minha casa. Eu preciso refletir o amor de Cristo na vida da minha esposa e dos meus filhos. Eu preciso ser um servo fiel. Homens, amem as mulheres de vocês, respeitem. Guiem bem a casa de vocês. Sejam homens cheios do Espírito Santo. Mulheres, voltem para casa. Cuidem da casa de vocês, dos maridos de vocês, dos filhos de vocês, sejam cheios do Espírito. Filhos, amem os seus pais, honrem os seus pais. Glorifiquem a Deus, sejam cheios do Espírito Santo. Amanhã vamos para o mundo, vamos para a vida, obedeçam a Deus, sejam fiéis, cumpram os deveres de vocês, a obrigação de vocês. Porque a gente está amando a Deus no mundo, sendo um reflexo. E por que você faz isso? O humanismo vai dizer para você ser feliz, para você ser realizado, para você ter saúde emocional. Jesus Cristo vai dizer para a glória de Deus. Eu amo porque eu fui amado. Eu respeito porque fui amado. Eu obedeço porque fui amado, porque eu não merecia, mas a graça veio sobre mim. Agora eu controlo as minhas paixões, eu controlo os meus amores, eu submeto tudo a Cristo, porque Ele me preparou para viver esse momento. Esse é o Evangelho de Cristo. A cruz nos manda de volta para o mundo, para amarmos a Deus no mundo. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Da graça. Eu quero terminar chamando os meninos aqui à frente, passando alguns desafios. O primeiro desafio é para você que não é crente, que não nasceu de novo. Eu queria te convidar a conversar com Jesus. E perguntar a Jesus sobre o que é isso de nascer de novo. O que é isso de salvação? Segundo, para você que é crente, mas que infelizmente se deixou levar pelas circunstâncias da vida, se deixou levar pela presente era, pelo próprio coração. Eu queria dizer para você que existe lugar na casa do Pai. Pela graça a gente foi salvo. Por vezes, quando a gente está afastado de Jesus, a gente olha e fala bem assim, mas
Por que eu posso voltar? Será que Deus me aceita de volta? Claro, por que não? Não depende de você, depende de perdão. Para você que anda com o coração não aquecido pelo Evangelho, não aquecido pela boa notícia de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, eu queria falar com você, vem de volta. É tempo da gente viver um avivamento espiritual dentro do nosso coração, até que Ele venha. Viver um avivamento de Deus dentro do coração da gente. Com as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, famílias. Viver um avivamento de Deus dentro do nosso coração. E para você que talvez compreendeu essa mensagem, louve o nome do Senhor. Ele fez o que não poderíamos fazer. Ele nos salvou, nos perdoou. Na linguagem dos profetas, eles são tão pesados, que eles dizem assim, falando de Israel, ele diz, vocês eram uma prostituta, e eu fui lá, busquei vocês, trouxe vocês de volta, lavei vocês inteira, dei uma nova roupa para vocês, adornei vocês com joias, e coloquei vocês dentro da minha casa. Esses somos nós, gente que não amava o Senhor, mas Ele foi lá, Ele buscou a gente, Ele buscou a gente. Ah, irmãos, se Jesus não tivesse me buscado, eu não tenho dignidade nenhuma para estar aqui na frente, nenhuma. Mas você é o pastor. Vocês estão de brincadeira comigo. Se Jesus não tivesse me buscado, se Jesus não tivesse ido lá e falado bem assim, meu filho, você é meu. Se Ele não tivesse me chamado pelo nome, você e eu éramos Lázaro. Ele olhou para mim e falou bem assim, Rômulo, vem para fora. Vem para fora, porque eu vou entrar aí dentro para morrer no seu lugar. Foi isso que Ele fez com Lázaro, foi isso que Ele fez comigo, foi isso que Ele fez com você. Ele olhou para você e disse, vem para fora, porque quem vai ficar 3 dias morto aí dentro dessa tumba sou eu. Isso é obra da graça. E Ele trouxe a mim e trouxe você. Lavou você inteiro, meu filho. Você foi lavado não pela sua moral. Você não foi lavado pela sua arrogância e obediência à lei de Deus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, que perdoa todos os nossos pecados. Todos. Pela graça vocês são salvos. Como nós estamos hoje, vestidos e adornados como uma noiva. E nós estamos esperando. Quando vão anunciar? Aí vem o noivo, aí vem o noivo. Era assim que acontecia no primeiro século. A noiva esperava adornada, linda. Porque a qualquer hora do dia e da noite, alguém anunciava na entrada da cidade, o noivo vem, o noivo vem. Aqui estamos nós, irmãos. O Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, nos deu uma nova vida, nos deu uma nova roupa, nos deu um novo nome. Aqui estamos nós, adornados pelo sangue de Jesus, com as vestes dos céus, esperando o dia que os anjos entrarão nessa criação e dirão, aí vem o noivo, aí vem o noivo. O rei vem, nós encontraremos o rei, pela graça, nós nos seremos reunidos com o Rei. Pela graça,
Ao Senhor Jesus seja a glória, hoje e sempre, na igreja e no mundo. Ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo seja a glória, porque foi da vontade dele reunir um povo. Ao Deus Espírito Santo seja a glória, porque nos selou para o último dia. O noivo vem, Cristo vem, aleluia, aleluia.